Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, diz Jesus, concluindo o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é extraído de São Lucas, capítulo 21, versículos do 29 ao 33. Meus amados irmãos, Jesus concluiu o Evangelho de hoje com essas palavras: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Para quem está acompanhando a reflexão diária do Evangelho aqui comigo, conseguiu perceber que durante 2 semanas atrás, semana passada e essa, Jesus vem falando do final dos tempos, ou seja, dos sinais que iriam preceder, ou seja, que iriam anteceder o final dos tempos. E Jesus falou de peste, falou de guerra, de terremoto, de maremoto, nação se levantando contra nação, pai se voltando contra filho, filho se voltando contra pai, e principalmente da falta de fé, da apostasia, quando ele dizia: quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé sobre a terra? E hoje ele conclui o Evangelho falando estas palavras, que céus e terras passariam, mas essas palavras que Jesus havia anunciado sobre o fim do mundo e todas as suas outras palavras jamais passariam. E no Evangelho de hoje tem uma parábola. Jesus diz: todas as vezes quando vocês verem a figueira, ou qualquer árvore brotar, com o seu broto, logo vocês dizem: vai se iniciar o verão. E Jesus diz: hipócritas, vocês conseguem ler, entender, compreender os sinais da natureza, mas não conseguem compreender estes sinais que eu estou anunciando a vocês, os sinais que precederão o fim do mundo. O último sinal, meus irmãos, é a apostasia, ou seja, o abandono da fé. E por incrível que pareça, eu queria que você pudesse olhar um pouquinho ao seu redor. As pessoas neste mundo, cada dia mais, estão perdendo a fé. Cada dia mais são menos pessoas que se voltam para Deus. E a maioria da raça humana está querendo viver a vida como se Deus não existisse. Este é um dos maiores sinais que Jesus está para voltar. A grande apostasia, o grande abandono da fé. E principalmente a fé na igreja, a fé em Jesus Cristo. Porque às vezes as pessoas até falam de deuses por aí, ou de uma força que conduz o universo. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando da fé genuína, a fé em Jesus e a fé na sua igreja. Portanto, peçamos ao Senhor a graça de não perder a fé. Façamos como disse os apóstolos de Cristo, em uma oração diretamente ao Cristo: Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, aumentai a nossa fé. Como nós dizemos em toda missa: eu creio, mas aumentai a nossa fé. Agora reconhecendo: eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas basta que tu diga apenas uma palavra e eu serei salvo. Deus abençoe você. Peça ao Senhor a graça da fé, para que você não caia neste pecado da apostasia, e peça ao Senhor com humildade: Senhor, eu não sou digno, mas entra na minha casa e traz salvação para mim e para a minha família. Fica na paz e até amanhã, se Deus quiser.